Muito bem, amados. Chegamos então ao nosso quinto encontro para tratar da primeira carta do apóstolo João. Nós vamos nos ater hoje na primeira carta, no capítulo 2. Vamos ficar do verso 3 até o verso 6. E aqui nós vamos ver João defendendo que a vida cristã não se caracteriza somente pelo que dizemos, mas sobretudo pelo modo como vivemos. O que dizemos que somos e o que afirmamos das nossas experiências de vida espiritual, isso precisa ser evidenciado por uma conduta ética, moral, correspondente com a fé que nós professamos. Se dissermos que conhecemos a Deus, que o amamos e que temos comunhão com Ele, mas não pautarmos a nossa vida pela Sua palavra, a nossa profissão de fé é indubitavelmente falsa. É isso que nós vamos ver nesse pequeno texto da carta do apóstolo João. Se nós não pautarmos nossa vida na palavra de Deus, a nossa profissão de fé não tem valor nenhum. É necessário sim que haja uma coerência entre o que professamos ser e o que de fato somos, entre o que falamos e o que efetivamente fazemos, o modo que vivemos. Em sua própria época, na época de João, o apóstolo, ele também enfrentou esse tipo de problema. Esse problema já estava presente ali, da incoerência entre o que se diz e como você efetivamente vive. Esse problema já existia lá no tempo de João e está escrevendo para combater isso. Na época dele, também havia aqueles que afirmavam ter comunhão com Deus, mas suas ações não combinavam com tal afirmação. Muitos, na época de João, diziam que conheciam e tinham comunhão com Deus, entretanto, a sua vida desmentiam o que os seus lábios afirmavam. Então, diante disso, João escreveu, demonstrando que deve haver coerência entre o que dizemos e o modo como vivemos. Vamos ao texto? Vamos lá, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso. Olha a evidência que nós temos conhecido a Deus e a Jesus. Se guardarmos os seus mandamentos. Então já escreve logo de cara, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus mandamentos. E ele continua, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. É o apóstolo ensinando para a gente que se fala e que se vive. Então, no primeiro capítulo desta carta, João mostrou para a gente evidências de um falso cristão. Ele mostrou para a gente que um falso cristão é aquele que engana aos outros, engana a si mesmo e pensa que está enganando a Deus. Essa era a primeira qualidade de um falso cristão que João já começa escrevendo na carta dele. Mas agora, a partir desse texto, ele destaca as virtudes de um verdadeiro cristão. Quais são as virtudes que realmente realçam aquela pessoa como uma pessoa cristã? Ele vai destacar três atributos: obediência, amor e fé. O cristão deve obedecer como Cristo obedeceu. Deve amar como Cristo amou e crer como Cristo nos ensinou. A obediência é a evidência do verdadeiro conhecimento de Deus. Precisamos conhecer, então, para obedecer. Nós conhecemos para obedecer. Nessa época, na época de João, havia os gnósticos, aqueles que alegavam que conheciam a Deus por meio da razão, por meio de conhecimentos secretos que só eles tinham. Eles diziam ser superiores aos cristãos, pois os cristãos conheciam a Deus somente pela fé, mas eles não. Eles conheciam a Deus pela razão, pelos conhecimentos secretos que adquiriram. Os gnósticos alegavam que conheciam a Deus, mas levavam uma vida de moral duvidosa. Havia também os gregos daquela época, daquele contexto, daquele momento, que por sua vez
alegavam que conhecia a Deus através das emoções. Eles alegavam que conheciam a Deus através das emoções. Suas cerimônias religiosas na igreja naquela época, eram realizadas num clima totalmente emocional. Aí a ajuda de iluminação, de música, de incenso, de transe, de arrebatamento emocional, tudo isso acontecia nos cultos com o propósito de atrair, levantar a emoção do ouvinte. O propósito lá não era conhecer a Deus, mas sentir a Deus. Então, naqueles gregos, naquela época, naquele contexto, nos cultos deles, o objetivo era sentir. Eu preciso sentir Deus. E João fala, o importante é você conhecer. Você tem que conhecer. Eles alegavam que sentiam a presença de Deus durante os cultos, mas depois levavam uma vida de moral duvidosa. Não é alguma coisa parecida com o que a gente vê atualmente? Nós não vemos muita gente que não busca o conhecimento, mas busca experiência. Muitos dão mais valor à experiência do que ao conhecimento. Querem sentir mais do que conhecer. Então, quando você vai num culto que mexe com o seu emocional, culto é uma bênção. Mas quando você vai no culto e o pregador prega a genuína palavra de Deus, dá sono? João fala, o importante é conhecer. Quem está falando isso para a gente foi um homem que conheceu a Jesus. E ele fala, o importante, meu irmão, é você conhecer a Jesus. Essa é a prova que você o ama. Então João está lutando para provar o valor do conhecimento de Deus. O importa é você conhecer a Deus. E para você conhecer a Deus, você precisa conhecer Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a revelação máxima de Deus. João está lutando para provar que tudo o que precisamos saber de Deus está revelado em Cristo. Você não precisa buscar nada fora de Jesus para conhecer a Deus. E o importante é você conhecer a Deus. Sentimento. O importante é conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Jesus. E a obediência a Cristo é a prova que conhecemos a Deus. Aí ele escreve, ora, sabemos que o temos conhecido. O quem? Jesus, Deus. Sabemos que temos conhecido a Jesus, a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Então ele precisa conhecer os mandamentos, guardar os mandamentos. É conhecimento associado à obediência. Você conhece e você obedece. E essa obediência não é por obrigação, mas por amor. Quando você o conhece, você o ama e você o obedece por amor. Aí João escreve, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. João escreve que a obediência a Jesus é a prova que Deus está em nós e nós nele. Essa é a força do conhecimento em Jesus Cristo. João continua, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, e nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Você precisa conhecer a palavra e você precisa guardar a palavra. Conhecimento é que o João está defendendo. Não é experiência, não é sentimento, é conhecimento. Ele continua, nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Precisamos conhecer Jesus. E olha, isso demanda tempo. Isso demanda esforço. Isso demanda prioridade. Qual tem sido a nossa prioridade? Nossa prioridade é a nossa vida secular, a vida que vai ficar por aqui mesmo, as nossas lutas por coisas que vão ficar por aqui, ou nossa prioridade tem sido em buscar o reino de Deus e a sua justiça? Nossa prioridade tem sido buscar o que nos faz realmente cidadãos de um reino eterno. Nossa prioridade tem sido preservar nossa vida para a eternidade. Qual é a nossa prioridade hoje? Portanto, o conhecimento de Deus precisa ser evidenciado por uma vida ética, moral, adequada ao conhecimento que você adquire. Não basta dizer que tem comunhão com Deus. É necessário
que esta profissão seja acompanhada por um comportamento à altura de tal profissão. Não adianta você dizer que conhece a Deus se tua vida não evidencia isso. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tem conhecimento, se não tem o conhecimento e as consequências morais da vida do crente. Experiência você vai sentir em amor, sabe? Quando você conhece realmente a Ele. Então João, já idoso, João que viu a Jesus, que passou por todo o primeiro momento da igreja cristã, que viu a igreja crescer, aí ele afirma que o amor de Deus, tem sido aperfeiçoado naquele que guarda a sua palavra. Você pensou no tamanho da força dessa afirmação? O que essa afirmação quer dizer? Quer dizer que o amor de Deus tem sido aperfeiçoado em nós, porque nós guardamos a sua palavra? Ou que o amor de Deus não está sendo aperfeiçoado em nós porque nós não guardamos a palavra dele? Olha o tamanho, olha o peso dessa afirmação de João. O amor de Deus tem sido aperfeiçoado naquele que guarda a sua palavra. Foi João que falou isso. O homem que viu a Jesus, que sentiu, que ouviu, que apalpou, como ele mesmo fala, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele que diz que o amor dele se aperfeiçoa em quem guarda a sua palavra. Olha a responsabilidade que nós temos nas mãos. Vou ficar por aqui, pedindo a Deus que nos guarde, nos livre, nos proteja de todo mal e nos conceda mais uns momentos como esse de estudar a palavra dele. Fiquem todos com Deus e até breve.